E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Terça-feira, historinha do dia com coisas boas e novidades boas para aqueles que, assim como milhares de pessoas aí, lutam contra a questão da perda de peso, tá? Está acontecendo neste momento nos Estados Unidos o ADA, né? O American Diabetes Association, um dos maiores congressos de diabetes do mundo. Eu não estou lá presencialmente esse ano, mas virtualmente sim, tá? E um dos posters que foi apresentado hoje no ADA fala sobre uma nova droga para tratamento de obesidade, que se chama retatrutida, tá? É uma medicação já numa era pós-Ozempic, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês nesse post aqui como é que funcionam essas medicações no tratamento de obesidade e por que elas têm sido tão revolucionárias nesse sentido. Então, gente, vamos contar a história do começo. Como é que surgiram essas novas drogas, tá? Antigamente, quando a gente ia tratar a obesidade, a gente tinha que usar um medicamento que, como efeito colateral, tirasse o apetite. Sibutramina era uma medicação que inicialmente era desenvolvida para ansiedade, transtorno de depressão, né? Era um primo da fluoxetina. E como efeito colateral, eles perceberam que a fome diminuía, a pesquisa foi virada, né, e colocada para a obesidade, e ela foi lançada no passado como um medicamento anti-obesidade, porque como efeito colateral tirava a fome. Mas ela não mexia assim na fisiopatogenia, no que gerou a obesidade do indivíduo, tá? Depois disso, a bupropiona, naltrexona, são ansiolíticos, mas que tiram aquele efeito compulsivo de comer, pode até ser usadas como coadjuvante, mas também não mexem na fisiopatogenia, no cerne da obesidade, tá? E aí, gente, começaram a entender como é que funcionava no nosso organismo esses sinais de fome e saciedade, como é que o cérebro se comunicava com o intestino. Então, no começo dos anos 2000, lá para 2005 mais ou menos, foi descoberto que o intestino e o estômago eram órgãos endócrinos, né? Todo órgão que produz algum tipo de hormônio é considerado um órgão endócrino. E aí foi descoberto que o intestino produzia um hormônio chamado GLP-1, tá? Que é o Glucagon-like Peptide Type 1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon. Mas que a função, entre outras, né, desse hormônio produzido pelo intestino era sinalizar ao cérebro que a pessoa tinha comido. Então, quando a pessoa se alimentava, a comida ia descendo pelo intestino delgado, quando ela passava no final do intestino delgado, o intestino produzia o GLP-1, o GLP-1 ia até lá no cérebro e falava, ó, esse cara comeu, tem comida lá no final do intestino dele, ele está cheio. Manda ele parar de comer, aumenta a saciedade, retarda o esvaziamento gástrico e diminui o glucagon, que é um hormônio que faz a glicose dele subir, porque agora ele comeu. Mas existe um outro hormônio também, produzido pelo estômago, que se chama GIP, Gastrointestinal Peptide, peptídeo gastrointestinal. Então, quando a comida está no seu estômago também envia sinais para o teu cérebro falando, olha, estamos comendo, tem comida no nosso estômago, comece a diminuir o apetite. Então, esses dois hormônios, né, o GLP-1 produzido lá pelo intestino delgado e o GIP produzido pelo nosso estômago, eles vão sinalizando o meu cérebro de como que a situação está lá do ponto de vista digestivo. Eu tenho um terceiro hormônio chamado glucagon, que é o hormônio que é produzido então pelo pâncreas. O pâncreas produz a insulina e o glucagon. Esses três hormônios então funcionam em mecanismo de fome e saciedade, só que eles agem diretamente no cérebro. Existe uma região do cérebro que controla quanto você comeu, quanto você tem que queimar de caloria, quanto você vai armazenar de caloria, e esses hormônios agem lá. Ô, Sidney, que bacana, né? Então dá pra gente fazer isso sintético e a gente usar para tratar obesidade, diabetes? Dá. Tanto é que já existiu o primeiro lá atrás, que foi o Bieta, depois veio o Victoza, que tinha que aplicar todos os dias, depois o Saxenda, que tinha que aplicar todos os dias, depois o primeiro semanal, que foi o Trulicity, depois o segundo semanal, que é o Ozempic, e agora nós temos aí o Wegovy, que vai sair no Brasil ano que vem, que também é semanal para tratar a obesidade, tá? Todos esses, eles agem só sobre um hormônio, que é o GLP-1, que é o principal, tá? Nos Estados Unidos foi lançado, esse ano passado, o Mounjaro. Ainda não foi lançado nem na Europa, nem no Brasil, porque eles não deram conta de produzir para exportar. O Mounjaro já é o primeiro desses medicamentos que age nos dois hormônios, que age tanto no GIP como no GLP-1. Então ele tem uma perda de peso maior já do que os anteriores que agiam só sobre o GLP-1. E hoje, lá no Congresso, eles mostraram, então, a retatrutida. Olha o nome, retatrutida, tá? Esse é o primeiro medicamento que age sobre os três hormônios. Então, quimicamente falando, ele já faz a mesma coisa que uma cirurgia bariátrica. E ele chega a perder 24% do peso inicial. Só para vocês terem uma ideia de potência, uma cirurgia bariátrica perde, em média, 30% do peso do paciente. Então,
quimicamente falando, nós já estamos chegando muito próximo daquilo que uma cirurgia bariátrica fazia, tá? Obviamente, assim, ó, eu sempre falo para vocês aqui, quando um medicamento novo é lançado, ele é submetido ao que a gente chama de método científico, tá? E ele só pode ser validado depois que ele passa por todas essas etapas. Então, nós temos a fase 1, a fase 2 e a fase 3 de desenvolvimento. Então, a fase 1, geralmente os testes são em animais, tá? Animais de menor porte, né? Animais que têm um organismo mais parecido com o homem. Na fase 2, o teste em humanos, já mais para achar uma dose ideal. Por exemplo, o próprio Ozempic e a semaglutida tem um estudo de fase 2 em que ele era usado todos os dias, tá? Que era para ver tolerância, não era para colocar a dose no mercado. Infelizmente, tem alguns médicos mal intencionados que eles usam esse estudo de fase 2 para justificar o uso diário, né, do Ozempic, ela é semanal sempre. Então, a fase 2 é quando você testa doses. Então, a retatrutida, ela apresentou o estudo de fase 2. Agora ela vai para a fase 3. Então, é um medicamento ainda experimental, mas muito promissor. Então, na fase 3 é que você vai fazer vários estudos, controlado com placebo, que é a última fase antes do medicamento ser aprovado pelo FDA, que é uma espécie de Anvisa norte-americana que aprova medicamentos para ser usados no mundo inteiro. É assim que a gente valida o método científico. Ele tem que ser aprovado inicialmente para depois ser comercializado. Então não saiam por aí achando que vocês vão comprar isso na farmácia da esquina, porque ainda não está liberado para comercialização, mas é extremamente promissor, tá? Vou colocar para vocês aqui alguns slidezinhos que eu trouxe de lá, tá? Do congresso, para vocês verem o que acontece, tá? A publicação já no Lancet, que é uma grande revista, tá? A capinha lá, se vocês quiserem ler o artigo depois na íntegra, tá? E alguns dos slidezinhos que foram mostrados nas aulas para vocês verem como que acontece, qual a potência disso. Então, pessoal, uma nova era, né? Ela começa, né? A era de conseguir tratar a obesidade de forma clínica, né? Sem necessidade de cirurgia. Acho que a cirurgia vai ficar restrita a casos muito específicos, tá? Não está disponível ainda. Não preciso dizer para vocês que vocês não devem fazer uso desse tipo de medicação sem estar acompanhado por um médico, né? A diferença entre o remédio, o veneno e a dose, eu sempre falo isso aqui para vocês, tá? Mas, assim, é extremamente promissor e enche os olhos dos endocrinologistas, então, de brilho, tá? Muito bom, queria compartilhar com vocês. Eu deixei no meu feed do Instagram um resumo sobre o que são esses análogos de GLP-1, o que é GLP-1, o que é GIP, como é que isso age na obesidade. Vou deixar um linkzinho para vocês aqui na próxima página, para vocês lerem lá também, para vocês saberem do que nós estamos falando, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.